E hoje o bate-papo do Minuto Escola estão com duas pessoas que entendem de educação, que sabem o que fala. Eu estou aqui do meu lado, a professora Daniele Trevisan. Dani, muito prazer ter você aqui no Minuto Escola, você que está chegando agora no Colégio Severiano, fazendo parte da família Severiano e já tem, diga-se de passagem, se destacado, né? Pela profissional que você é. Eu ando pelos corredores, só ouço elogio. Eu encontro os pais, só ouço elogio. Isso que eu falei pro João, vamos trazer a Dani porque eu quero que todo mundo conheça profissionais bons, a gente tem que destacar, né, João? Bem-vindo ao Minuto Escola. É um prazer enorme. Já tenho um pouquinho aí de experiência. Quantos anos, Dani, na educação? Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos? Ó, uma década, né? Sempre com educação infantil? Sempre educação infantil. Eu falo assim que a educação infantil é a primeira etapa da criança, onde a criança... Onde descobre, né? Descobre se tem dificuldade, descobre o brincar, o aprender. Eu falo assim que é o pilar, assim, importante da vida da criança. Então, assim, essa primeira fase, né? Inclusive tem estudos que mostram, João, que a educação infantil, ela é tão ou mais importante do que o nível superior. Tanto que em vários países do mundo, por exemplo, os professores para trabalharem com educação infantil são os que têm a titulação mais alta, né? Noruega, Finlândia, por exemplo, porque ali é o início de tudo. Não, ali é o início de tudo. O desenvolvimento, os estímulos, porque se estimular demais não é bacana, se estimular de menos também não é bacana, então... Não pode forçar, né? Isso, né? E são as janelas de oportunidades que são muito importantes e acompanhar esse processo é maravilhoso. Seu chá é educação infantil, né, Dani? Sempre foi sua grande paixão. Eu falo que é um amor, assim, muito grande, né? Eu falo que o professor de educação infantil, todos, né? É um professor que ele busca, que ele faz, que ele tem que ter assim, muita sensibilidade com a criança também. Por ser a primeira fase da criança, por ser uma coisa um pouco mais materna, é por isso que a gente vê mais professores mulheres do que homens? Vai, João. Assim, ó, existem alguns tabus, né, com relação a isso, que é um assunto até complexo, né? Mas existe na sociedade certo tabu quando chega numa criança muito pequena e vê um professor homem. Isso tem mudado um pouco ao longo dos anos, mas ainda continua na educação infantil realmente a predominância de professorado. Na minha época de faculdade isso assim, isso que a gente está falando é uma questão maternal, sim, né? Assim, isso é cuidar, social, né? Cultural mesmo. Cultural, então é muito... Mas tem, filho. Pelo menos no Brasil essa cultura é muito latente. Sim. Eu tenho um desejo, eu gostaria muito de dar aula de música. Que legal. Na educação infantil. Então, mas aí é que tá, na educação infantil é comum, hoje já é comum, isso tem mudado no decorrer dos anos, mas, por exemplo, professor de música, ser homem, professor educação de inglês, física. Educação física, ser homem. O professor regente já é menos comum. Já é menos... Agora o professor regente, que é o professor da sala... Regente da sala. É uma questão social, é uma questão cultural, né? Exatamente. E também aquela questão maternal, né? Então, cuidado, né? Cuidado, que realmente, assim, eu sou homem, mas a gente tem que tirar o chapéu pra mulherada. Exatamente. Né? Que realmente o cuidado delas é diferenciado. O olhar é diferenciado, é verdade. E eu acho que até assim, para o homem, né? Eu lembro na minha época de faculdade, tinha 5 homens, né? Até a gente perguntava, mas assim, você pretende pegar uma sala de aula infantil? A resposta era não, sabe? Eles sempre pensavam nos maiores. Então, assim, já começa daí, né? É verdade. Nas expectativas, né? Quando ingressam. Quais são os principais valores e princípios que a escola busca? Vocês podem falar até de maneira prática, instilar nos alunos do... Vou falar do pré-2, que é a turma que a Dani está lecionando, né? No pré-2 da educação infantil. O que é muito importante? Começa, assim? Dani, eu complemento. Quando você faz esse trabalho com o pré-2, que é... A importância, né? Vamos lá. Eu falo assim que, eu vou retomar de novo, a importância da educação infantil, que tem os pilares pedagógicos lá, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. Por quê? Vai nessa fase que a criança, ela vai aprender a ter contato com o meio social. Não que a família não trabalha isso, a escola também. E eu falo assim que é uma fase muito importante para a criança aprender isso, né? Sim. E a questão do aprender a ser
é onde a criança aprende a ser cidadão, tem o seu propósito, entendeu? Semana passada eu dei uma atividade que foi do colégio. Sim. O que você quer ser quando crescer? Isso então, é muito assim, importante. é muito. Não sei se eu tô fugindo um pouco, mas assim, eu achei legal. Você está trabalhando já, instigando a criança a ter uma projeção de futuro. Exatamente. Na linguagem dela, né? E as respostas foram bem legais. Eu quero ser bombeiro, eu quero ser Homem-Aranha. Então, assim, legal. Você usa já essa imaginação para você ir além com a criança, né? Então, essa é importante. Você trabalha uma forma do brincar e você leva para a apostila, para o caderno. Então, assim, é o meu método de trabalhar, entendeu? A gente traz a realidade da criança e leva para o caderno. A criatividade é algo muito importante a ser desenvolvido nessa época. Exato. Então, trabalhar bastante essa criatividade. As crianças são muito criativas e muitas vezes nós fazemos, no geral, né, o que? A gente corta, mata essa criatividade. Então é extremamente importante estimular, encorajar a criatividade. Vai pintar um céu, ela pinta um céu de marrom, de verde, né? Fala, mas meu céu é verde. Então, assim, é interessante. E a linguagem, né, Dani? A gente percebe muito, Bruno. E por que não pode ser verde, não? Exatamente, ué. Pra criança o céu dela é verde. Você vai falar, não, o céu é azul. É a cor que a gente pinta, né? É a cor que a gente pinta. A linguagem, a gente recebe alunos na educação infantil, isso é muito interessante, às vezes que convivem muito com os pais, e aí qualquer barulho que a criança faz, o pai e a mãe falam assim, tá com fome, tá com sede, ou quer fazer xixi. E quando a gente traz essa criança para o convívio social, ela vai precisar desenvolver outras formas de se fazer entendida. Então os pais relatam muito assim, nossa, em 4 meses a linguagem do meu filho mudou muito, não é, Dani? Desenvolveu demais, isso é muito interessante. Mães relatando, então, por isso que a educação infantil é extremamente importante. Na pandemia a gente teve até aquelas questões, são crianças jovens. Pelo contrário, toda a parte de estimulação na educação infantil é extremamente importante a formação da criança e os reflexos. É um trabalho muito sério, né? É porque assim, existe aquela questão cultural também, de que da antiga creche, né? Que era um lugarzinho que o governo criou para as mães deixarem para as crianças terem cuidado enquanto elas trabalhavam, né? Quando as mães saíram para o mercado de trabalho. E aí a gente percebe que não, né? Que o desenvolvimento que a criança, quanto menorzinha, tem na sua primeira infância, isso vai fazer toda a diferença na vida. Por exemplo, você pode até falar, Dani, melhor do que eu, mas, por exemplo, atividades da educação infantil do pré-2 de estímulo à leitura. É perfeito isso. Você entendeu? Se a criança tem esse estímulo à leitura, ainda que na linguagem dela, a chance delas adquirir esse hábito de ler nos demais ciclos educacionais é muito maior. Exatamente. Eu até estava lendo uma reportagem ontem, estudando, né, um pouquinho, fala assim, você faz o quê? Eu sou professor de educação infantil. Vai pra escola só pra brincar. Não é brincar, gente. Não é o brincar. Até um brincar, mas é um brincar diferente, né? Brincar com um brincar com proposta. Exatamente. Com intenção, com proposta, é isso então, mesmo. Educação infantil não é isso. O brincar por brincar, vir pra escola. E nem só trocar fraldinha, quando é um pouco menor. Eu falo assim, gente, minha filha entrou com 1 ano e 8 meses, né, João, na escola. Minha filha é outra criança, ela tem 2 anos e meio, mas assim, fala, é comunicativa. Com a mãe. É comunicativa por quê? Porque vai pra escola. Sim. Entendeu? Desde cedo já coordenação motora grossa, coordenação motora fina, né? A questão do corpo, do equilíbrio, da parte cognitiva, a neurociência vem mostrando muito isso. Todo o desenvolvimento que a criança vai atravessando, né? Conforme ela vai estudando, ela vai aprendendo, as conexões neurais, isso é muito, muito, muito importante, desde que seja feito o estímulo correto. Exatamente, João. A escola junto com uma parceria com os pais também em casa, eu vou entrar exatamente nessa abordagem agora, Dani. Qual a importância da família nesse processo educacional, na educação infantil? Mas antes, fica com a gente, quero pedir para você, se inscreva no meu canal Minuto Escola, aperta o sininho, e cada vez que você apontar lá um conteúdo relevante como esse, você será notificado e vale a pena assistir, porque são conteúdos que realmente enriquecem, né? Nós como pais, como estudantes também, avós, tios, professores, né? É um conteúdo que realmente vai de encontro à necessidade de todo esse pessoal. Gente, aproveitando aqui, eu quero agradecer os patrocinadores do Minuto Escola, Colégio Severiano Judá,
Sever Sistema de Ensino, Robótica e Empreendedorismo, e também o Cleiton Barbosa, Móveis Planejados. Dani, vamos lá. Vamos. Ela estava tímida no começo. Você né? viu? Você é muito tímida. Ela é muito tímida. Daqui a pouco você, Dani, para, né, Chile? Muito bem, tá velho. mandando bem. Eu gosto agora do tema, sabe? Já sabe um pouco. Mas não tem timidez pra quem sabe o que fala. Adoro me chamar pra uma reunião individual. Mas é aí que tá. Quando você vai falar de um assunto que você domina, você deslanche. Qualquer coisa que a gente falar na mesa, você domina, né? Exato. E se não domina, nós vamos aprender junto. Com certeza. É o que eu Isso é aprendo maravilhoso. aqui, eu falo que é o meu momento de descontração. Toda quarta-feira, aqui na gravação do Minuto Escola. Dani, vamos falar da família? Qual a importância da família nesse processo? Eu até citei em reunião sexta-feira a importância. Porque assim, muitos pais mandam as crianças para a escola e não sabem o que está acontecendo. Seja no momento do dia a dia aqui, o momento de tarefa. Eu vou falar um pouco da tarefa que vai envolver também a sala de aula. Tarefas que é enviada para casa muitas vezes não vem, entendeu? Que o pai não pega. Então assim, é um momento que o pai tem com a criança para fazer isso. No Colégio Severiano não tem isso, né? Não É acontece. em geral, tá? Em geral. Aqui todo mundo cumpre pontualmente. Exatamente, mas é um geral, assim, é a minha visão, tá? Eu tô então, assim, brincando. eu falo assim pro pai, o pai ele tem que tirar um tempo pra sentar com o seu filho, ver o que ele tá aprendendo, fazer perguntas pra ele, como foi o seu dia, sabe? claro. Ver essa dificuldade que a criança tem em casa pra trazer pra escola. Eu falo que escola e família tem que ser parceiros. Sim. Eu acho que tem que caminhar juntos, assim, o pai tem que ir atrás, o pai tem que vir conversar, o pai tem que buscar ajuda. E é isso, gente. Você tem usado a ferramenta do Portal do Aluno já? Sim, desde quarta-feira que eu comecei. A Dani tá aqui, gente. Comecei Recém-chegada a casa. Tô tímida, nervosa. E você tem se comunicado com os pais através da ferramenta? Ainda não. Só as faltas e lançando as tarefas, né? Todos os dias. Porque na educação infantil eles têm agenda. Tem agenda física, né? Mas é muito importante essa virtual. interação também na agenda virtual, Sim. né? Uma ferramenta a mais, né, João? Com certeza. E é uma forma realmente da família acompanhar, se fazer conhecer, né? Conhecer melhor aquela criança, acompanhar aquele crescimento e os filhos conhecerem os pais também. O Augusto Cury e o Samitiba falavam muito isso. É muito importante como foi a escola, como é que você está, como é que você está se sentindo, né? E que os filhos conheçam os pais também. Olha, hoje eu não tive um dia muito bom, tô triste por conta disso, tô feliz por conta daquilo. Passando. Isso é muito enriquecedor nesse relacionamento entre pais e filhos. E isso começa pequenininho, né? Sim. Porque eu falo assim que muitas vezes as crianças falam assim, eu não quero ir pra escola, mas o pai não procura saber, não Exato. procura mandar um bilhete, não procura ir à escola. Então eu falo assim, gente, pai, vão à escola, procura saber dos seus filhos, que é muito importante isso. Uma coisa que é importante no pré-2, isso já é muito latente, né? A mãe já começa a se preocupar, meu filho não aprendeu a ler, meu filho não sabe ler, meu filho ainda não sabe escrever, meu filho tá... Então, assim, é muito importante a gente já deixar bem frisado que o tempo de maturação de uma criança para outra é diferente. Nenhuma criança é igual a outra, a gente fala muito do princípio da individualidade, né? Às vezes uma aula que você pode falar isso de maneira prática melhor do que eu, mas uma aula que você dá, uma criança recebe um estímulo de um jeito, outra no tempo dela de outro, né? Mas assim, é muito importante os pais terem tranquilidade, né, João? Com certeza. Durante esse processo. Nós mesmos, a gente foi alfabetizado, era alfabetizado assim no pré e na primeira série, né? 7, 8 anos. Como se todo mundo era a primeira série, ele falava, né? 7, 8 anos. Era como se todo mundo tivesse aquela obrigação. E a gente realmente, nessa questão da maturação, de estar preparado, o que os estudos vieram nos mostrar? Que não. É uma janela que se abre aos 3 anos e se estende ao 2º ano. Então nós estamos falando ali de 5 anos para esses processos se formarem, se cristalizarem na criança. Então, às vezes tem uma criança que ela vai ler um pouco mais tarde, às vezes uma vai ler um pouco mais cedo ou escrever,
Mas estando dentro dessa janela, tudo acontece okay. De criança na educação infantil sair lendo? Acontece. Sim. Acontece da criança não sair lendo? Acontece também. Quem que tá certo, quem que tá errado? Os dois estão certos. Exatamente. Então não há essa obrigatoriedade, é cada um no seu tempo. Sim. Tem criança do pré-1 que já começou a ler, escrever, mas isso não é a regra, né? Igual as atividades do pré-2, nós estamos apresentando. Tem criança que sabe, tem criança que não sabe, mas estamos respeitando, estamos ali para ensinar, né? É muito importante esse bate-papo, Dani, porque às vezes o pai, até por não conhecer, né, acaba forçando a criança, né? Mas você não sabe essa letra ainda, não, você não sei o quê. Não, é muita calma, né? Porque assim... Que vai conseguir. Se tiver alguma dúvida, né, Bruno, é importante. Falar com entre em contato com o colégio. Olha, eu observei que meu filho não está lendo, minha filha. É natural, é normal, sim, não é? Como que eu posso ajudar? Exatamente. Porque assim, isso pode, gente, isso é muito sério, tá? Se o pai for, às vezes, nem de propósito, sim, mas se o pai pressionar muito a criança, pensando no bem mesmo, pode acontecer o que é muito comum hoje. Chega no segundo ano, por exemplo, no primeiro ano, a criança lê na escola, faz atividade na escola e chega em casa ela não consegue. Né? Porque ela se sente pressionada. Aquela obrigação, eu tenho que meu fazer, pai, né? Aí já entra aquele medo de frustrar o pai e trava e não consegue. E aquilo também, né? Eu não quero mais estudar, eu não quero ir mais pra escola por conta que foi forçado. Eu falo que a criança ela tem que ser natural. Exatamente. Né? O desenvolvimento, quanto mais natural for, melhor. Então por isso que é o método de trabalhar. Então, assim, vamos através do brincar, leva com um caderno, com uma apostila. Então, assim, busca aquela essência. Né? Exatamente. Busca aquela essência da criança e vai pro registro. Que eu falo que é muito importante, né, João? Com certeza. Legal. Dani, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu queria que você desse um exemplo prático de alguma atividade que você viveu assim, onde caracterizou os princípios de cidadania e de ética e que você se sentiu impactada, assim, alguma atividade, alguma brincadeira, alguma atividade em sala, na folha de papel ou ao ar livre e que isso refletiu também em casa. Você tem alguma coisa prática? Eu vou usar daqui, porque como eu comecei vai ficar mais fácil. Foi a da semana passada, com essa folha da escola. Eu dei pra eles e assim, fiz eles pensarem um pouco. O que você quer ser quando crescer? O que vocês pensam para o futuro? Então assim, eles têm 5, 6 anos, assim, vê isso neles, tipo assim, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um policial, eu quero ser um professor. Quando é que é ser professor? Ai, meu Deus, tô no caminho certo, entendeu? Verdade. E é muito assim, gratificante ver isso. E nós precisamos de pessoas que queiram ser professores, né? Porque principalmente quando eles trazem aquela coisa, quero ser um bombeiro para ajudar a fazer, né? Isso é muito bacana, muito. Né? Aí eu fui em cada criança e fui perguntando o porquê. As respostas, assim, eu tô no caminho certo, sabe? E é muito gratificante. Legal, Dani. Dani Trevisan. É isso aí. Muito bem. Seja bem-vindo à família Severiano Judá. Aqui. Claro. Olha então vamos. Agora ela quer deixar uma frase. O produtor não tem pergunta agora. Você pode fazer olhando para aquela câmera. Depois já vamos combinar. O João pode dar as considerações olhando para aquela câmera. E aí nós finalizamos, tá? Eu uso muito essa frase, tá? É uma frase que faz parte do meu profissional, do meu dia a dia. Feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, o professor, ele busca, ele passa para os seus alunos, mas ao mesmo tempo ele aprende também. Então, verdade. Assim, é algo que se casa, né? Professor e aluno. E é isso, pessoal. Muito bem, Dani, parabéns. Eu falo que o professor, ele busca, ele traz, mas do mesmo jeito que ele ensina a sua criança, ele aprende com ela também. Então, assim, é isso, pessoal. Agora a Carolina mandou muito bem, ótimo. É uma frase que eu amo. Falei, não, vou colocar no meu caderno. Com certeza. Bom, eu gostaria de deixar para os pais, né, que nos acompanham, para os educadores, para os professores, um pensamento do Rossandro Klinge, que ele fala, e na verdade não se aplica só para a escola, mas para casa também,
nem hotel e nem quartel, né? Então esse bom senso na criação com os filhos, nem deixar muito solto, né? Nem permitir tudo, mas também não ser aquele quartel general que não pode fazer nada. A criança, o adolescente, ele precisa transitar entre um lado e outro, e a família e a escola acompanhar e assessorar. É isso. Legal, galera, que time bom, time de peso. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola desta semana.